Atos, no primeiro capítulo. Atos, capítulo 1. Eu queria que fosse na versão de Almeida 21, a partir do versículo 8. Atos, capítulo 1, a partir do versículo 8, se puder botar na Almeida 21, amém. Diz assim a palavra de Deus: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas coisas, o Senhor Jesus, ele foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobria de seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, apareceram junto deles 2 homens vestidos de branco, que eles disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, virá do mesmo modo como o viste partir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram à cidade, subiram ao aposento superior, onde estava Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. E unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Volte ao cenáculo. Diga comigo, volte ao cenáculo. Sim, veja bem, o texto que nós lemos, Jesus, ele dá uma promessa extraordinária. Ele diz: olha, vocês serão revestidos de poder. Vocês serão revestidos de poder e vocês vão romper, vocês vão alcançar Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Ele dá essa promessa, mas ele fala para eles: olha, vocês voltem lá para Jerusalém. Voltem lá para Jerusalém, voltem lá para um lugar que eles conheciam muito, que era o cenáculo. Veja, no texto que nós lemos, a palavra do Senhor diz que eles saíram do Monte da Oliveira, eram em torno de 500 pessoas. Irmãos, empolgadíssimo. E pensa o empolgamento daquelas pessoas de ver Jesus subindo ao céu assim, você está me entendendo? E aquelas 500 pessoas, elas saíram daquele monte e elas foram andando no tempo de um sábado, né? A distância entre o Monte das Oliveiras até a terra, até a cidade de Jerusalém. E a palavra de Deus que eles dizem que eles foram para o cenáculo. Eles foram para o cenáculo. E a primeira coisa que a gente descobre sobre este lugar é o que está escrito nesse texto, onde a palavra de Deus diz que é um aposento. Veja, um aposento que estava num lugar superior, num lugar acima. A primeira coisa que eu pude entender, que este cenáculo é um simbolismo de um lugar, de um cenáculo que não é um lugar aqui na terra. Aqui é uma figura, é um simbolismo de um lugar que nós precisamos entrar. E esse cenáculo, ele fica nas regiões celestiais. É por isso que aqui no texto diz que ele fica no andar de cima. Num lugar alto, num lugar acima. Para nós alcançarmos este lugar, por quê? Porque é neste lugar que ele vai derramar o poder. É neste lugar que ele vai nos ativar a nossa fé. É nesse lugar que ele vai abrir a nossa visão. É nesse lugar que ele vai nos capacitar a alcançar coisas que a gente está pedalando e não consegue alcançar.
Nós precisamos entrar nesse ambiente espiritual. Lá no monte nós entramos na nuvem, que foi um ambiente onde Deus nos entregou algumas coisas. Agora Ele está nos chamando ao cenáculo. Então, o cenáculo, ele fica no andar de cima, diga, ele fica no andar de cima. Ele fica nas regiões celestiais. Veja, é como o culto. O culto é da região celestial. Você pode estar na igreja, mas não estar no culto. Porque o culto não acontece aqui. O culto acontece nas regiões celestiais, onde o Senhor está sentado, e onde Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Então, muitas vezes a gente chega na igreja, mas a gente não consegue subir e alcançar um lugar alto, e alcançar o culto de Deus. E a gente fica só na igreja. O cenáculo é como o culto, é um lugar, é um ambiente, é um espaço nas regiões celestiais, aonde a gente acessa, aonde a gente entra e aonde a gente vai ter algumas situações com Deus. E eu me lembrei lá do meu passado, quando eu comecei meu ministério, eu estive no cenáculo. Você também já teve, você foi batizado com o Espírito Santo, você teve revestimento de poder, você já teve experiências com Deus. Mas eu falei, Deus, como eu vou falar para elas, voltem ao cenáculo, se eu não sei aonde é o cenáculo? Eu não sei aonde fica o cenáculo. Eu sei que está no andar de cima, a primeira coisa que eu consegui entender, mas como a gente vai chegar lá? Como eu vou encontrar este lugar, aonde as promessas de Deus vai me encontrar? É no cenáculo, aonde está marcado o encontro entre você e as promessas de Deus para você. No cenáculo você vai precisar receber coisas, porque as coisas que te trouxeram até aqui não vão conseguir te levar mais adiante, para o novo de Deus, para o novo ciclo, para o novo tempo, para o novo propósito. Porque eu sinto que eu fecho o ciclo, mas muitas de vocês também estão fechando ciclos, estão entrando no novo de Deus. Então, depois de alguns meses de oração e de perguntas, Deus começou a descortinar o mistério. Eu quero que você vá para Lucas. No livro de Lucas, o Senhor vai me dar um mapa, aleluia. Ele vai me dar um mapa de onde está esse cenáculo, esse lugar que eu preciso encontrar, que eu preciso chegar. Livro de Lucas, capítulo 22, versículo 10. Eu quero ler na NVI, Lucas 22, versículo 10. E ele começou a me dar o mapa do cenáculo. Ele respondeu, ele quem? Jesus. Ele respondeu, ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem com um pote de água. Siga-no até a casa em que ele entrar. E diga ao dono da casa, o mestre pergunta, onde está o salão de hóspede, no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele mostrará a vocês uma ampla sala aonde? No andar superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Então o Senhor nos mostrou como nós vamos chegar até o cenáculo. Ele fala isso para 2 dos seus discípulos. Ele diz assim, olha, vocês vão até a cidade e vocês ficam observando. Eu creio que até ali, eles nunca pararam para observar o que as pessoas carregam. Eu creio que naquele dia, eles pararam ali naquela cidade, talvez numa praça, num lugar, e começaram a observar. Porque a senha é, siga alguém que está carregando um pote de água. Naquele dia, eles começaram a observar o que as pessoas carregam. Porque eles precisavam encontrar essa pessoa que carregava esse pote de água. E com certeza, eles viram pessoa carregando dores. Eles viram pessoa carregando o passado.
Eles viram pessoas carregando mágoa. Eles viram pessoas carregando recursos, dinheiro. Mas para eles encontrarem o cenáculo, eles precisavam de alguém que carregasse o quê? Carregasse água. E a água simboliza quem? A água simboliza o Espírito Santo de Deus. Então Deus está dizendo que nós vamos encontrar o cenáculo quando nós seguimos pessoas que estão carregando o Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que direciona pessoas até os cenáculos. É o Espírito de Deus, aquele homem que estava carregando aquela água, é um simbolismo de alguém que carrega o Espírito Santo. E essa palavra sigam, ela é muito moderna para nós no tempo de agora. Porque é o sonho de muitos ter muitos seguidores. Com certeza você anda seguindo muita gente. Então é uma palavra moderna no tempo de agora. Você já parou para pensar quem você está seguindo? Se você está seguindo pessoas que estão levando água, estão carregando água, porque cada um de nós carrega algo. É fácil ver quando a pessoa está carregando uma mágoa. Eu lembro quando meu irmão partiu, a gente teve um probleminha na família com a minha cunhada. Eu passei um ano carregando um ódio, uma raiva. Eu não estava suportando mais carregar aquilo. Pessoas carregando pecado, pessoas carregando vaidade, pessoas carregando inveja. O que você carrega? As pessoas que você segue, carregam o quê? Porque elas podem carregar milhões de seguidores, mas isso não quer dizer que elas carregam água. E olha, era até esquisito você encontrar um homem carregando água. Porque o trabalho de carregar água naquela época era de quem? Era das mulheres. Nós carregávamos águas. É por isso que a Bíblia, ela é tão... quando Jesus... Não, a gente não pode negar, né? Que Jesus elogiou demais as mulheres. Filha, grande é a tua fé. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Porque a gente, porque foi nos tirado o culto. Nós fomos impedidas de muita coisa no sistema religioso de levita. Graças a Deus que é um sistema que já envelheceu, já foi trocado. Mas como a gente não podia fazer muita coisa, a gente foi fazer o quê? A gente foi carregar água. Ei, as pessoas que carregam água muitas vezes são esquisitas. Vou seguir essa pessoa, ela é esquisita. Ela não carrega milhões de seguidores. Mas quando ela louva, eu sinto meu coração queimar. Quando ela abre a boca, eu sinto algo diferente dentro de mim. Aí se a gente olhar o contrário, então se eu seguir alguém que está carregando mágoa, para onde essa pessoa vai me levar? Se eu seguir alguém que está carregando orgulho, soberba, arrogância, mentira, quer ganhar dinheiro, para onde essa pessoa vai me levar? Então o Senhor diz, siga alguém que esteja carregando o meu espírito, porque as pessoas que carregam o meu espírito, elas vão até o cenáculo, elas sabem o caminho e o lugar do cenáculo. Então eles começaram a seguir aquele homem. A Bíblia diz que eles chegaram lá na casa. Ele entrou na casa e eles entraram junto. Chegando na casa, eles perguntaram para o dono da casa, né? Aonde está o cenáculo? A gente vê nas versões antigas, né? Aonde está o cenáculo na qual eu poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Veja. A primeira vez que eles estavam indo no cenáculo, eles não sabiam onde era, seguiu, achou o caminho.
Deus já está dando um mapa para a gente do cenáculo. Então Deus falou assim, olha, você quer chegar no cenáculo, filha? Siga pessoas que estão carregando água. Tá, mas quando a gente chega no cenáculo, a gente descobre o quê? Pelo texto. Que Deus quer nos levar ao cenáculo para comer. Diga comigo, comer. Deus quer nos levar ao cenáculo para comer. Comer o quê? Comer a Páscoa. Diga comigo, comer a Páscoa. Sim. Veja, foi num momento muito importante. Jesus estava entrando na Jerusalém. Ele sabia que ele ia ser crucificado naquela Páscoa. Então, os discípulos estavam fechando um ciclo ali. Eles estavam fechando um ciclo e eles iam entrar num novo ciclo. Escute. A Bíblia diz que, olha, e a sala estava toda mobiliada. O que tinha na sala? Diga comigo, uma mesa. Uma mesa. Deus nos leva ao cenáculo, primeira coisa, para comer. Para comer. Ei, a Bíblia diz que Jesus, ele é o pão da vida. Escute, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é quase um livro de culinária. Porque você já deve ter ouvido um nutricionista falar que você é aquilo que você come. E é verdade no mundo espiritual também. Escute, Eva estava no jardim, enquanto ela comia da árvore da vida, o que ela era? Ela era vencedora, ela era vitoriosa, ela era cheia de vida, de vigor, ela é a poderosa do jardim. No dia em que ela resolveu mudar o cardápio e começar a comer outras coisas, o que aconteceu com a Eva? Ela só foi perdendo território, se tornou fracassada, sofrida. Os filhos morrem, você é o que você come. Nesses 2 anos atendendo mulheres, quando a mulher vinha, eu estou mal, eu não estou bem, eu estou assim. O que você está ouvindo? Porque o mundo espiritual você come pelo ouvido. No mundo espiritual você come pelo ouvido. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós comemos conteúdo, nós comemos aquilo que nós ouvimos. Então Eva comeu da conversa do diabo muito tempo. A fruta ali só foi uma finalização do negócio. Ela já estava ali, recebendo aquele conteúdo do diabo, que Deus era isso, que Deus era aquilo, que ela era isso, que ela era aquilo. E aquela comida matou Eva, matou os sonhos de Eva, roubou o vigor dela, roubou o ânimo dela. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer que o que você está comendo está determinando como está sendo a sua vida agora. Se você tem vigor, se você tem ânimo, se você tem esperança, se você tem autoridade de Deus, se você rompe, você está comendo algo bom. Se você anda cansada, abatida, desanimada, passando por problemas psicológicos, problemas psíquicos, muda seu cardápio. É a sua comida espiritual que está te fazendo mal. Veja, Daniel, ele chega na Babilônia. Qual foi o segredo de Daniel? Não comer da comida da Babilônia. Foi o que manteve ele forte, vigoroso, bem-sucedido, cheio de dons, conectado com Deus. Ouvindo Deus a cada momento, recebendo. A Bíblia diz que foi dado a Daniel capacidade para discernir situações difíceis, interpretar sonhos. O segredo dele é que ele falou, eu não vou comer lixo da Babilônia. Todos os dias, quando a gente abre o nosso celular, nós temos a opção. Se a gente vai, aqui dentro está a comida da vida e a comida da Babilônia. Aqui dentro, e quantas vezes eu tinha ódio da Eva. Falei, Senhor, a primeira pessoa que eu quero ver lá no céu é Eva. Que eu vou falar assim, engraçadinha. A árvore da vida lá para você comer. E você foi querer inventar a história.
Aí Deus falou assim: quantas vezes você fez igual a Eva? Você acordou de manhã, em vez de você abrir a minha palavra e comer da minha palavra e ter direção e fortalecimento, você foi para o Instagram comer lixo. Você foi para o Facebook comer lixo. O que você come vai determinar o seu ano de 2024. Por que o povo ficou escravo no Egito? Porque quando a terra prometida estava seca, Abraão subiu e foi comer no Egito. E comeu lixo lá no Egito. Por quê? Porque a terra, a Bíblia diz que no livro de Cantares, o leite e o mel está na sua língua. Então o leite e mel, que Deus falou, você vai para uma terra e lá vai ter leite e mel. O leite e mel não está na terra, está na sua língua, em você profetizar, em você liberar a palavra do Senhor, em você abençoar a sua terra, em você abençoar a sua casa, em você abençoar as suas finanças. Então ele olhou para a terra e falou: não, está seca. Em vez dele usar a palavra de Deus, que diz que o leite e mel está na sua língua, e abençoar a palavra, como Isaac fez. Não, ele foi comer lá no Egito. Isso levou o povo a 400 anos de escravidão no Egito. Porque ele comeu lixo lá no Egito. Então o que você come é muito importante. O cenáculo é um lugar de comida. Deus, Ele quer te levar ao cenáculo, porque Ele quer te dar uma comida. Ei, lembra de Elias? Elias, ele faz grandes feitos, ele faz descer fogo do céu, ele derrota. Irmãos, imagine você matar 400 pessoas, depois você matar mais 400, sozinho. Você sabe que aquilo ali não foi um poder normal, humano. Ele estava revestido. Ele tinha um poder sobrenatural. Ele era super. Ele era acima da média. Quando ele está no monte com Acabe, ele fala: corre, Acabe, que vai chover. Quando Acabe olha, correndo na carruagem mais veloz de Israel, Elias está passando correndo. Diga comigo, Elias era acima da média. Mas quando foi para Elias mudar de ciclo, ele não suportou. Porque Deus quer, quando tira a gente desse nível e coloca aqui, o nível é maior, é coisas maiores, é promessas maiores, mas são desafios maiores. A comida que servia para mim aqui, que aqui eu ia beleza e fazia aqui não me sustenta mais. Quando Elias mudou de ciclo, quando ele foi enfrentar o principado, que é a Jezabel, que era o principado daquela região lá, que a Jezabel ela era filha, né, do principado. O que aconteceu? Ele desfaleceu. Tem gente aqui que está desfalecido, é porque mudou de ciclo. Está desfalecido, é porque aquela oração que você fazia não funciona mais. Aquele jeito que você lia a palavra não funciona mais. Você precisa ir para o cenáculo. Você precisa comer uma comida mais potente, mais especial, para você começar a romper nesse novo ciclo, nesse novo tempo, nessa nova área que Deus te colocou. Então o que acontece? Elias desfalece, pensa em morrer. Porque às vezes a gente desfalece a ponto de pedir para morrer. Deus manda o anjo trazer o quê? Trazer o pão, que simboliza o Cristo, e trazer o quê? A água, que simboliza o Espírito Santo. Os psicólogos que me perdoem, mas o que vai sustentar a sua vida vai ser o pão que desceu do céu, e vai ser a água do Espírito Santo. É o que vai te sustentar, é o que vai te fortalecer, é o que vai te trazer vida. Esse ainda continua sendo o meio de Deus sustentar o seu povo na terra. O secular tem outros meios. Não despreza o pãozinho e a aguinha do céu.
Não, porque eu quero, lá no secular tem isso, tem mentoria, lá no secular tem aquilo, tem remédio, tem isso, tem aquilo, e você está no secular, e você não é do secular, você é do reino, e no reino é o pão e a água que vai alimentar você. Então, a comida de Elias deu o quê? Potência. E olha que o anjo falou, come e bebe, porque longa é a sua jornada, e se você não vai suportar. Quem que está se sentindo assim? Quem está se sentindo assim com uma jornada longa? Quem está sentindo, eu vou acabar com a minha vida, eu vou me matar que eu não suporto. Não vai não. Deus está falando, não vai não. Não vai não. Você pensa que morre assim? Não, filho de Deus não morre assim de qualquer jeito não. Sabe o que vai acontecer? Você vai andar essa caminhada longa se arrastando. Então se levanta, entra no cenáculo, procura o cenáculo de Deus, porque Deus preparou uma mesa, tem um alimento, vai te fortalecer, vai te trazer vida, vai te trazer ânimo, vai te trazer vigor, vai te trazer uma visão ampla do futuro, vai te levar para um novo patamar. Aí quando eles chegam no cenáculo, olha que o texto diz: eu quero comer a Páscoa com meus discípulos. O que significa Páscoa? Páscoa significa passagem, diga comigo, passagem. Tipo um corredor, uma passagem. Então, eu preciso entrar no cenáculo, eu preciso comer com Deus, por quê? Porque eu tenho uma Páscoa, eu tenho uma passagem. Eu preciso passar de um nível para outro. Porque se eu ficar rodando nesse nível aqui, isso me coloca no velho, no desgastado. Eu não aguento mais esse nível. A minha alma anseia por algo novo de Deus. Então, quando eu entro no cenáculo, que eu como a Páscoa, eu como a comida que vai me levar para uma passagem, que vai me levar por um caminho, que vai me levar por um caminho, vai me levar e me colocar num lugar novo em Deus, numa história nova, num novo tempo, numa nova fase em Deus. Você está me entendendo? É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus senta com eles, ele falou: eu esperei muito por esse momento. Porque Jesus quer levar você para o novo. Ele quer levar você para um novo nível. Ele quer levar você para as coisas grandes. Ouviu, pastora Ives? Deus quer levar você para um novo nível. Só que você ainda está meio que patinando aqui embaixo. E Deus está falando para você: entra no cenáculo. Eu tenho uma comida, eu tenho uma Páscoa com você, pastora Ives. Então, eles foram para o cenáculo para comer uma comida de Deus. Mas o Espírito Santo está falando para mim assim, para perguntar para alguém: até quando você vai continuar comendo lixo e vivendo essa vida miserável que você está vivendo? Eu lembro, irmãos, que eu estava muito mal. Estourou a guerra em Israel. Eu estava deitada, eu não conseguia levantar. Minha casa um lixo, eu não conseguia fazer comida, nada. Minha irmã chegava lá com a marmitinha. O que eu fiz? Eu acho que eu passei uns 2, 3 dias assistindo tudo quanto é vídeo da guerra de Israel. Eu entrei naquela festa rave pelo vídeo várias vezes. Eu vi aqueles jovens se escondendo debaixo das árvores. Eu entrei lá na Palestina por vídeo várias vezes. E eu fiquei alimentando a minha mente com aquilo, com aquelas bombas, com aquela história. E é um conteúdo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. E você vai assistindo. Eu lembro que depois de 3 dias eu não tinha força para nada. Eu mal conseguia ir até o banheiro. Foi quando o Espírito Santo falou para mim: você já está mal, ainda fica comendo lixo. Até quando você vai parar de comer lixo? Porque para você se levantar desta cama, para você sair desse jeito que você está, você vai ter que comer a minha comida. Você vai ter que comer o meu pão. Vai ter que beber da minha água para você se levantar daí. Eu fiquei com vergonha. Falei: quer saber de uma coisa? Quem aqui parece que cai num bueiro?
começa a assistir um vídeo, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, e parece que você está sentada numa mesa, e a pessoa vai colocando um prato, e come, e vai enfiando na sua boca, e vai enfiando na sua boca, e passa às vezes um domingo todo, e no final da tarde você está sem paz, você não está inteiro, você às vezes não tem nem vontade de ir na casa de Deus. Porque, irmãos, nós não podemos dizer, eu não vou na casa de Deus porque eu estou ouvindo o culto online. Porque, irmãos, quando a gente começa a ouvir o culto online, um atrás do outro, você fica doido para estar na casa de Deus. Você fica com sede de estar na casa de Deus, porque você está comendo comida do céu. Você fica com sede do altar, porque você está se alimentando das coisas de Deus. Não tem como você dizer, eu ouvi um culto online, por isso eu não fui na casa do Pai. Isso não funciona. Quanto mais comida do céu você come, mais você quer comer, mais você se sente forte, mais você se sente aliviado, mais você se sente com esperança, mais o seu caminho se abre, mais as portas se abrem. E aí, o texto fala, ele lhe mostrará uma ampla sala, no andar de superior, toda mobiliada, façam ali os preparativos. Então, eles tinham que se preparar. O mestre estava chegando atrás, o mestre ia entrar por aquela porta, o mestre ia entregar para eles algo especial, espiritual. Lembra lá no monte? Esteja pronta. Lembra a frase que nós aprendemos lá no monte? Mulherada que foi no monte. Eu preciso estar pronta. Eu preciso estar pronta. Ei, eu não me santifico para Deus fazer algo na minha vida. Eu me santifico para participar daquilo que Deus está fazendo. Daquilo que Deus está fazendo. Ele está fazendo coisas na terra, coisas grandes, e eu vou me preparar. Eu vou estar pronta para participar das coisas que Ele está fazendo. Então, o texto diz, façam ali os preparativos, se preparem. Eu lembro Jacó estava levando o povo para Betel, e Jacó chega para o povo e fala assim, santificai-vos hoje. Santificai-vos hoje, porque amanhã a gente vai se encontrar com Ele. Você já imaginou? Há uma parábola que diz que quando o dono da festa chega na festa, encontra um camarada mal vestido. E olha, que ele tinha mandado buscar mendigo na rua. Mas quando ele mandou buscar os mendigos na rua, a turma se preparou para entrar na festa. Camarada, como que você entrou aqui desse jeito? E a Bíblia diz que aquela pessoa, ela foi lançada na escuridão, no ranger de dentes, nas dores. O Senhor está dizendo, ei, ministério feminina, se prepara, faça os seus preparativos. O mestre está chegando no seu cenáculo, ele vai se encontrar com você, ele está trazendo algo para você, mas você precisa estar pronto. Precisa estar pronta, precisa estar santa, separada, ungida, consagrada, cheia de Deus. Essa foi a primeira vez que eles foram no cenáculo. A primeira Páscoa, fazer essa passagem. E aquilo que eles comeram naquele dia, deram força para eles enfrentarem a crucificação, enfrentarem toda aquela perseguição, todo aquele processo. Aí eu quero finalizar, voltando lá para Atos 1. Aí quando chega lá em Atos 1, eles têm a experiência de ver Deus subindo. Os 500 pessoas estavam ali. E aí Jesus falou, vai lá para aquele lugar. Você já sabe onde que é. O cenáculo, lá em Jerusalém. Volta lá. Eu tenho algo novo, agora eu tenho uma nova passagem. E ele fala, é porque agora eu vou levar vocês para Samaria, até os confins da terra. Agora vocês vão romper. Sai 500 pessoas do monte. Era uma caminhada de um dia, de um sábado. Uns já ficaram no caminho. Deus está falando para alguém, caminha. Caminha. Se movimenta em mim, vai junto com o povo, se ajunta com a igreja, não fica sozinha, caminha, não para. Então eles estavam caminhando 500 pessoas para ir para o cenáculo, mas alguns já ficaram no caminho. Aí a palavra de Deus diz que eles chegaram no cenáculo. Então quando eles chegaram no cenáculo, veja,
havia a promessa: vocês ficam no cenáculo, eu vou vir, eu vou chegar. Igual da vez passada, ele veio, ele chegou, deu pão, mudou a vida deles no cenáculo, alimentou, fortaleceu. Mas de 500 pessoas, quantas pessoas ficaram no cenáculo? 120. Eu peço a Deus que você não seja um dos 380. Eu peço a Deus que você não seja um dos 380. Eu falei: Deus, mas como? Como que tantas pessoas não conseguiram permanecer no cenáculo? E quanto tempo que eles ficaram no cenáculo até vir o poder? Quem sabe? Eles ficaram 50 dias. Diga comigo, 50. Lembra do sonho, pastora Marlene? 50? Eles ficaram 50 dias no cenáculo, clamando, orando. Eu falei: Deus, eu quero ficar no cenáculo o tempo que o Senhor quer que eu fique, o tempo necessário. Eu não sei se for 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque Deus falou: para tudo, para ministério, para tudo, vai para o cenáculo, me espera lá que eu quero te entregar algo. Eu voltei para o cenáculo, estou no cenáculo. Eu falei: Deus, por que o pessoal não ficaram? Aí Deus começou a me falar algumas coisas. Olha, quando chegaram à cidade, eles subiram, eles conseguiram subir, alcançar as regiões celestiais, alcançar o mundo espiritual, porque a Bíblia diz: buscai as coisas lá do alto, e não as coisas aqui da terra. Se já foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas lá do alto, e não as coisas aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. Isso leva a um esforço desconectado da correria da terra, dos desejos da carne, de tudo isso que a gente vê. Eles conseguiram, eles subiram, começaram a buscar as coisas do alto. Mas olha o que o texto diz. O texto diz que lá no cenáculo estava quem? Estavam os apóstolos. Diga comigo, lá no cenáculo estava a liderança. Sim. Lá no cenáculo estava os cara fera, os top, as lideranças, os cabeça de ponta. Aqueles que, se a gente olhar um pouco atrás em Atos, antes dele subir ao céu, ele deu direcionamento aos apóstolos, ele se reuniu com os apóstolos. Muitas pessoas não ficam no cenáculo, sabe por quê? Não conseguem ficar debaixo de liderança. Não consegue obedecer liderança, não consegue respeitar liderança, não consegue ver a visão que a liderança tem. Vou sair daqui, e acaba saindo do cenáculo. Ei, escute, um dos segredos do meu sucesso é porque onde tinha uma pastora, eu queria estar no meio. Eu queria estar no meio das pastoras, eu queria estar no meio dos pastores, e tinha coisa lá na Adna, e eu estava lá no meio deles, eu não era nada. Mas eu ia de terno. Eu grudava na Leila, porque a Leila tinha um ministério, ela era ousada, e eu grudava nela, eu ia lá para a casa dela, e ela falava: ora assim, faz assim. Conecta com quem é cabeça de lança, de flecha, com pessoas que estão tendo uma visão de avançar. Por isso que quando eu chego na igreja, eu tenho que sentar na frente, porque a turma do fundão, vocês me perdoam, mas lá no fundão, para desconectar, para olhar quem passa, para olhar o celular, para você só assistir culto. Pastores, você pode ver nas igrejas, aonde que os pastores estão sentados? Na frente. Caminha com quem está na frente. Então, muitos saíram do cenáculo porque não conseguem andar na liderança, com a liderança, respeitar a liderança. Agora tem outro segredinho aqui, que a palavra de Deus diz. E eles estavam unidos. Gente que carrega a sementinha da contenda, da desunião. Eles estavam unidos. Aí você chega, aí já começa a confusão com fulano, com cicrano, e você fala: vou sair daqui, esse povo não me ama, esse povo está me perseguindo.
E eu já fui assim, e muitas vezes essa raiz já está lá na nossa infância, está lá na nossa criação, onde a gente não foi amado, rejeitado, alguma coisa. E aí é onde a gente chega, tem confusão, tem problema, tem contenda. Ei, Deus está falando para alguém aqui, o problema não está nos outros, o problema está em você. Porque a palavra de Deus diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Em amor. Peça amor pelo Senhor, por essa pessoa. Comece a orar pela essa pessoa. E eu nunca me esqueço, a gente estava fazendo o primeiro Congresso Aliança lá na Adna, e lá tinha um rapaz, que ele era terrível. E você sabia que sabe o que ele fez? Ele foi lá atrás, cara, e desligou a luz. É muita maldade. A gente estava grudando os panos, a gente estava naquela alegria, fazendo a obra de Deus. Pois o rapaz foi lá e desligou a luz. Aí alguém, acabou a luz, aquele negócio, alguém foi lá e ligou. Passou um tempo, ele foi lá de novo e desligou. Foi, vou matar esse camarada aqui. Eu estava no ódio, no veneno. Irmã Neide foi lá, abraçou ele, deu um beijo nele e falou, eu te amo. Você é importante para nós. Ele começou a chorar. A partir daquele momento, ele foi o nosso melhor colaborador. Ele nos ajudou em tudo no Congresso Aliança. Quando acabou o Congresso Aliança, Neide fez uma cesta desse tamanho para ele. Botou um monte de coisa gostosa, botou um monte de coisa lá. E nós fomos lá, entregamos para ele. No outro ano que a gente foi fazer o Congresso Aliança lá, meu Deus, ele só faltava carregar a gente no colo. Era uma raiz dele. E como o diabo sabia que eu ia arrumar confusão, que eu queria arrebentar a cara dele, o diabo já bota alguém do mesmo jeito que você no lugar, para ter uma briga, uma confusão, um racha, uma baixaria, um bate-boca, uma perseguição. E aquilo que Deus planejou não acontece. E toda vez que você vai romper, aparece alguém no trabalho, na igreja, num grupo, e aí você sai ferido. Então, o texto fala, olha, eles estavam o quê? Unidos em oração. E outra coisa, eu quero finalizar, sei que vocês estão com fome. A Bíblia diz que eles se dedicavam à oração. Eles se dedicavam à oração. Cenáculo é lugar de dedicar a oração. Vamos ficar de pé. Cenáculo é lugar de dedicar a oração. Eu falei, Deus, e agora? Eu estava quase 2 anos enferma e eu já não orava mais. Eu ia orar e não conseguia mais. Meu corpo doía, não conseguia mais orar. Venha, pastora, cantora. Vamos sinalizar agora. A Bíblia diz que no cenáculo eles se dedicavam à oração. Eu quero terminar com essa palavra para você, para o ministério feminino que está aqui, que está online. Quando nós chegamos no cenáculo, nós nos dedicamos à oração. Nós melhoramos o nosso tempo em oração. Nós forçamos o nosso corpo a orar, a nossa carne a orar, o nosso espírito a orar. E eu não conseguia mais orar. E eu ia orar e eu não conseguia mais. Eu falei, e agora, Deus? Deus zebra, não adianta eu estar no cenáculo e eu não consigo mais me dedicar à oração. Aquela missionária não existe mais, ela morreu, o senhor lembra? Aí Deus falou assim, a oração é igual água. Igual água. Alguém começa a orar perto de você e começa a fluir. E aí eu achei uma missionária no YouTube, irmãs. A bichinha é lá de Moçambique. Ela ora de manhã, ela ora à tarde, ela ora meio-dia, ela ora à noite, de madrugada. Pensa, a mulherzinha desse tamanho assim. E aí o que eu comecei? Comecei a colocar a oração dela. Todo dia eu colocava uma oração, depois comecei a colocar oração à tarde, aí comecei a orar com ela, aí fui orando, aí eu fui orando, aí eu fui orando, aí eu fui orando, aí a água começou a voltar, aí eu comecei a me sentir melhor, aí começou a me dar aquele desejo gostoso de orar mais, orar mais, orar mais, orar mais. Aí quando eu vi aquela missionária que orava, aquela missionária que ouvia Deus, aquela missionária que sentia a presença de Deus, aí Deus começou a me visitar no meu quarto, Ele começou a me tocar no meu quarto, e o meu quarto virou um cenáculo do Senhor. Aleluia.
Eu quero finalizar fazendo um desafio. Quem aqui quer voltar ao cenáculo? Quem aqui quer voltar ao cenáculo? Levante sua mão. Aleluia. Eles vão cantar só um pedacinho de uma música. Eu quero voltar ao cenáculo. Eu quero voltar ao cenáculo. Eu quero receber algo de Deus para um rompimento. Eu quero receber algo de Deus para um nível maior. Eu quero receber uma cura de Deus. Você está carregando uma enfermidade há tanto tempo. E Deus está dizendo, vá no cenáculo. O cenáculo vai ter cura para você. Porque essa enfermidade tem impedido você de romper, de alcançar o que Deus tem para você. Aleluias. Receba a unção da oração. Receba o fluir da oração. Receba o poder, a autoridade de Deus, a visão do seu ministério. Receba a cura dessa depressão, dessa ansiedade, desse medo do futuro, dessa fraqueza na sua carne. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder e das riquezas da sua glória. Que o fortalecimento interior venha através do poderoso Espírito Santo sobre a sua vida hoje. Hoje, receba poder. Aleluia. Aleluia, aleluia.